Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 1 de fevereiro. A última sexta-feira foi marcada aí pela queda expressiva das bolsas globais, o que influenciou também o mercado local, com o Ibovespa declinando mais de 3%. O mote para as perdas lá foi esse mal-estar ainda causado pela aparente manipulação de preços de determinadas ações nos Estados Unidos, que teriam sido coordenadas aí por grupos em comunidades virtuais, né? Hoje em dia a gente vê que a politização geral, até dos temas técnicos, ela sugere que esse movimento, né, das comunidades virtuais tinha como objetivo prejudicar alguns grandes hedge funds que supostamente ganhariam dinheiro, né, penalizando pequenos investidores. Então era uma espécie de demonstração de força para equilibrar o jogo. Ocorre que assim, essa é uma situação muito mais complexa do que isso e muita pessoa física que embarcou nessa onda tem chances grandes de sofrer imensamente, porque vão perder o timing de sair dessa aventura e vão ter poucos vencedores no fim dessa batalha. Seguramente assim, não vão ser todos aqueles que somente acabaram seguindo aí a manada. Tudo isso aí, esse tipo de coisa nova, gera dúvidas sobre a saúde dos mercados de forma geral. Hoje, né, tem uma combinação de maciços estímulos monetários e fiscais que acabam transbordando recursos para o sistema financeiro. E isso simultaneamente, né, a novas tecnologias que estão ampliando o acesso das pessoas físicas a diversos tipos de instrumentos e investimentos. As informações elas estão muito disponíveis e os gestores profissionais não têm mais aquela vantagem de saber coisas que, entre aspas, né, são inacessíveis para os demais. Então, assim, nesse ambiente novo, tem muita gente que embarca no dia a dia de comprar e vender ativos, ganha algum dinheiro rápido e cria aquela ilusão do caminho fácil para o enriquecimento. Vários enxergam aí também os investimentos depois como um entretenimento, ou até operam como se fosse um jogo de azar, né? O que eleva, sim, os riscos. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, mas por outro ângulo, é lógico que a democratização do acesso para os investimentos é extremamente saudável, né? Assim, qualquer um com esforço e dedicação tem condição de utilizar os dados e as informações que hoje estão ao alcance de todo mundo para ajudar a ter lucro nos mercados. É óbvio, a pessoa física pode sim fazer isso. Mas durante essa transição a gente está vendo modas, euforias e tem uma série de características comportamentais aí que podem levar à exacerbação aí dos movimentos de alta e de baixa, prejudicando no fim, né, aqueles que tentam fazer parte disso, mas com pouco cuidado ou com pouco preparo, tá? Por hora, a gente e os demais analistas aí estão tentando entender os riscos sistêmicos que podem decorrer disso que está acontecendo. Em uma primeira avaliação, a sensação é de que o volume dos ativos que supostamente tiveram preços distorcidos e manipulados e que foram feitos dessa forma para ir na contramão das apostas dos grandes hedge funds, não são coisas que devem causar um grande dano, né, generalizado. Mas, né, isso tudo é um aviso importante de que essa nova era aí de tecnologia e descentralização de negociações, maior participação do investidor de varejo, tudo isso precisa ser estudado e levado em conta, porque a dinâmica dos preços dos ativos deve mudar, né? Então, nossa visão assim, não é um risco sistêmico, mas é algo que tem que ser, sem dúvida nenhuma, levado em consideração na hora de operar, né? Como a gente sabe que muitos mercados não estão baratos, mesmo vis-à-vis aos bons fundamentos, como a gente já discutiu outras vezes, então não tem gordura para acomodar grandes choques de incerteza, né? Então, tendo em vista o que aconteceu, o SP500, que ainda está bem perto das máximas históricas, ele perdeu um pouco de sustentação, né? Assim como outros índices aí. O nosso mercado, então, acabou sofrendo a reboque desses movimentos globais aí de aversão a risco. Aqui dentro, né, tem grande ansiedade hoje com as eleições que vão definir os novos presidentes da Câmara e do Senado. Os candidatos apoiados pelo governo, aí, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, parecem realmente ser os favoritos nas respectivas casas aí. Nos pronunciamentos mais recentes, eles têm enfatizado a necessidade de retomar as reformas como a administrativa ou a PEC emergencial, que é aquela que prevê a contenção aí de despesas sob determinados parâmetros.
Além disso, também tem que votar o orçamento de 2021. Tem outros projetos que já foram aprovados na Câmara ou no Senado e que precisam ser concluídos, né, como lei do gás, independência do Banco Central, aí, por exemplo. Então, assim, o Arthur Lira e o Pacheco estão falando em, ainda neste trimestre, né, até o fim de março, conseguir avançar com parte dessa agenda. Vamos ver se isso é possível. Eu acho que o mercado, os analistas são um pouco descrentes em relação a isso, mas se conseguirem levar adiante, né, o Congresso levar adiante esses tópicos, vai ser positivo. Vamos ver. Tem também esse tema da reforma ministerial, que por hora é negada pelo Planalto, mas é possível que aconteça, né? Então ela trataria de mudar os dirigentes aí de algumas das pastas, Ministério da Cidadania ou coisas do gênero, para acomodar esses parlamentares que estão apoiando, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os candidatos aí do governo, tá? Outro assunto para hoje que está ecoando essa greve dos caminhoneiros, que vem sendo articulada há algum tempo. As notícias, por enquanto, são de baixa adesão, né? Mas assim, tem que ter bastante cautela, porque o potencial de danos de uma paralisação das estradas, a gente sabe como ele é grande. Então vamos ver ao longo do dia quais são os maiores desdobramentos. Eu fico por aqui, bom dia a todos.